Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o momento do nosso devocional Eu Me Disponho. Irmãs, para que já estão acostumadas com o canal, já estão aqui há um tempo, né? Eu sempre peço o quê? Para que vocês possam compartilhar os vídeos que vão sendo publicados, compartilhe o link, dê like, e eu continuo pedindo a mesma coisa. Assistiu esse vídeo, dá um like, tá? O like é muito importante. Compartilhe o link do canal aqui no YouTube para outras irmãs, para que todas tenham acesso, né, a essa pregação, a orientação de Deus através da palavra. Para quem é nova aqui no canal, pastor, é a primeira vez e tal. Primeiro, quero dizer para você que aqui a gente fala de Deus, de Jesus, a palavra sempre é a prioridade aqui, em todo momento. Então, se você quer ter mais proximidade com a palavra de Deus, quer receber mais da palavra, ser orientada na palavra, você está no canal certo. E aí eu ia pedir para você clicar em inscrever-se. Inscreva-se aqui no canal. Dá um joinha depois que você vê o vídeo, ative o sininho das notificações para você poder receber no YouTube a informação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Não sei se vocês perceberam, mas de uns dias para cá eu dei uma reduzida em alguns vídeos e também eu tô publicando alguns vídeos menores, que é a lamparina de palavras, que eu tenho feito e colocado elas também no meu perfil no Instagram. Então, no perfil do Instagram, eu tenho publicado diariamente a lamparina de palavras, que é uma ministração curta, mas assim, é tão bênção quanto o momento do devocional. E aí, quando o YouTube, porque algumas ministrações, de acordo com o tempo, se for muito pequeno, o YouTube não permite publicar, ele entra como shorts no YouTube e fica difícil de visualizar, né? Algumas eu consigo colocar no YouTube, outras eu não consigo colocar, tá? Mas aqui no meu perfil no YouTube, tem o link do meu Instagram. Então, se você quiser dar uma olhadinha nessas lamparinas de palavra que eu tô publicando diariamente, você clica no link, né? Copia lá o link do Instagram também. Ele tá logo no início da minha página no YouTube. Mas, o que eu queria falar com vocês? Eu tenho postado vários vídeos de lamparina de palavras, são vídeos curtos. E eu percebi que muitas irmãs têm me chamado para falar acerca desses vídeos, né? Ah, pastora, olha, tá dentro da minha realidade, tá acontecendo comigo, isso, aquilo, aquilo outro. Então, um desses vídeos foi um vídeo que eu publiquei agora de manhã, falando sobre o poder do Senhor se aperfeiçoando dentro das nossas fraquezas, né? E eu gostaria, né? E o Senhor me conduziu para que eu fizesse uma ministração maior sobre esse tema aqui no canal. Porque realmente, irmã, as aflições, as dificuldades, as atribuições da mulher, né? Nesse dia a dia que a gente tem aí, que é tão corrido, né? Realmente são muitas. Mas como lidar com todo esse contexto, né? Como lidar com toda essa situação, né? Como lidar com as nossas emoções, que ficam à flor da pele diante de tanta coisa que a gente passa. Muitas vezes você está passando por uma situação tão difícil e ainda vem o julgamento, vem as cobranças, vem a autocobrança, o que é ainda pior, porque tem muita mulher que não tem dificuldade em olhar, né, e ver assim, isso é o que o outro está falando, né? E eu encarar aquilo como, tipo, isso aqui é o achar da pessoa. Isso é sobre ela, não é sobre mim. Mesmo que ela esteja falando de mim, isso é a forma do olhar dessa pessoa. Tem mulher que não tem dificuldade com isso e bola pra frente. E aí, consegue superar, passa, porque, na verdade, irmão, o que importa mesmo, a gente passa por muitas situações, tem muita coisa, mas o que vai pegar mesmo é a sua comunhão com Deus. Só que até essas mulheres que têm... tô nem aí porque os outros falam. Porque, na verdade, é eu e Deus e tal. Beleza. Mas o que pega muito, e que às vezes, assim, acaba contribuindo muito para que você venha ter grandes dificuldades com o seu emocional, né, com o seu desenvolver, é o seu auto-julgamento, né, a sua autocobrança, né? Muitas mulheres se cobram muito, muitas mulheres se julgam muito, né? E isso é algo que
na grande maioria, atrapalha muito o mover de Deus. Atrapalha por quê? Porque você acaba interrompendo aquela comunhão, aquela conexão com o Senhor, né? Porque você se cobra muito, porque você se julga muito, porque você acha que você precisa fazer tudo sempre, tudo perfeito, tudo no tempo certo. E as coisas com Deus não funcionam assim, tá? E o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra para você, para ministrar sobre a sua vida acerca dessa palavra. Então, antes de iniciar, eu quero pedir a Deus direção e convido você para fazer isso comigo. Vamos lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, nós te agradecemos por este momento, te glorificamos, Senhor, porque neste momento o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas uma palavra abençoada, a qual nós vamos receber e que ela causará, sim, o efeito que o Senhor espera em nós, porque nós estamos com o nosso coração disposto para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Meu Deus, que neste momento eu seja diminuída, que o Senhor cresça e que a palavra ministrada venha alcançar não somente os nossos corações, mas o coração de muitas mulheres nos 4 cantos dessa terra, que precisam receber a sua orientação através dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu conto com você, para que se faça assim como nessa oração que nós pedimos agora. Que a palavra do Senhor não alcance somente as nossas vidas, mas alcance a vida de outras mulheres que estão, às vezes, em cidades mais longe, né? Mas que tem a possibilidade de alcançar aí a vida delas, porque essa plataforma, ela roda o mundo inteiro, né? E você eu gravo aqui de São Paulo, mas eu tenho irmãs que seguem esse canal e que veem, que são de outros estados e de outros estados, outras cidades, né? Tem até algumas irmãs que não são muitas ainda, né? Que a quantidade de seguidores ainda é pouca, mas até dos Estados Unidos que estão assistindo esses vídeos aqui, a qual faço parte de um grupo, pus o link lá e tem mulheres assistindo. Então, irmãs, olha, um beijo a todas. Eu não vou colocar nome aqui porque senão eu vou esquecer. Mesmo que ainda não sejam muitas, a gente sempre acaba esquecendo alguém, mas um beijo para todas. E eu amo a vida de vocês em Cristo e quero agradecer, porque eu sei que vocês têm compartilhado esse vídeo com outras irmãs. E que vocês continuem fazendo isso, porque esse papel de compartilhar, esse papel de dividir, esse papel de levar a palavra de Deus para outras mulheres não é só meu. A partir do momento que você passa a assistir não somente os meus vídeos, mas os vídeos de outros pastores, de outras pastoras, de outras mulheres, homens e mulheres de Deus, também passa a ser sua responsabilidade compartilhar, mandar para frente para que outras pessoas também recebam. Amém? Olha, o Senhor hoje, ele tocou meu coração para que eu falasse acerca dessa palavra com vocês. Porque realmente, como eu falei no início do vídeo, nós temos muitas atribuições, são muitas situações, e a impressão é que a gente tem, em determinado momento, é que tudo está muito maior do que nós, né? E a tendência é de crescer, principalmente quando nós somos mulheres que nos cobramos muito. E o Senhor hoje nos coloca aqui para que Ele possa dizer para nós que esse não é o nosso papel. O Senhor não nos trouxe, o Senhor não nos encontrou, não nos chamou para que nós venhamos ser bênção na vida de outras pessoas e sejamos mulheres que venham nos autoflagelar emocionalmente e espiritualmente. Né? Porque a cobrança que muitas mulheres fazem de si mesma, a expectativa que elas geram em si mesma, nos resultados que elas vão alcançar, é tão grande que elas depois começam a se culpar quando alguma coisa não sai conforme ela projetou, ou diante das dificuldades, que são muitas e que muitas dessas dificuldades estão além das nossas condições físicas, estão fora, não fazem parte somente da nossa vida, não é somente algo que fomos nós que lideramos, nós que fizemos, né? Existe a contribuição desse mundo em que nós estamos inseridas, da sociedade em que vivemos, das pessoas com quem nós dividimos o espaço, a nossa vida, e aí você fica se culpando muito, por que eu não fiz desse jeito, porque não sei o que lá, porque não sei o que tem. E o Senhor te chama hoje para dizer para você
que esse cenário de muita cobrança, que esse cenário de que você fica se sentindo culpada por resultados que você não alcançou, por projetos que você fez que você idealizou e não conseguiu concretizar, cobrando de você perfeccionismo, o Senhor manda te dizer que Ele não busca uma mulher perfeita, porque Ele nunca vai encontrar essa mulher no meio dos nós seres humanos. Somos todas mulheres em momentos diferentes, com dificuldades semelhantes. Às vezes a gente começa a conversar com a outra irmã e a gente consegue enxergar nela situações muito semelhantes a que nós estamos vivendo, porém com um problema diferente. E você começa a entender que condições adversas não são exclusividade sua. Só que você não entende que você não pode se cobrar tanto. Porque o que o Senhor fala é que muitas mulheres se cobram muito porque elas querem estar muito bem diante de Deus. Elas têm buscado muito. E talvez uma oração que ainda não foi respondida ou que você não tenha visto fisicamente ainda a resposta, não significa que no mundo espiritual o Senhor não está fazendo algo, porque toda oração é recebida. É claro que existem algumas orações que são interrompidas, mas aí eu não vou estar entrando nesse mérito, porque senão vai crescer muito a pregação. Mas quando você entra na presença do Senhor com sinceridade de coração, com o espírito aberto, com o coração quebrantado, porque você é uma mulher que tem vínculo com Deus, os céus se abrem para receber essa sua oração. E o que fisicamente você ainda não viu, não significa que não está acontecendo, porque tudo que acontece aqui no mundo físico, espiritualmente, já aconteceu. E é muito importante que nós tenhamos consciência de que a perfeição é algo que nós não vamos alcançar, porque nós somos seres falhos. E o Senhor sabe disso. E aí eu peço a você agora que abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu já estou com a minha Bíblia digital e a minha Bíblia física aberta aqui, minha Bíblia de estudo, em 2 Coríntios 12. Eu vou ler aqui que a letra para mim é melhor. E eu vou ler para vocês, tá? 2 Coríntios 12, o versículo 8 e 9, tá bom? Vou ler o 8 e o 9 também. Olha só. Vou ler o 7, 8 e 9. Apóstolo Paulo falando com o Senhor. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha, irmãs, para quem não sabe, o apóstolo, todo mundo já deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo, mas muitas irmãs não sabem que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que teve todos os dons do Espírito Santo. E ele foi o único apóstolo que viveu naquela época e que não caminhou com Jesus. Depois dele, veio outros que foram sendo outros irmãos, outros discípulos, e foi crescendo. Mas nomeados por Cristo ali, tiveram os 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele foi o único, naquele momento, que não caminhou com Jesus, porém ele teve um encontro com Deus, foi transformado, né? E ele possuía os 9 dons do Espírito, né? Os 9 dons do Espírito Santo. E ele tinha muitas revelações, ele era um homem grandemente usado por Deus, mas ele tinha um espírito na carne. Então você imagina o que é ser um homem que era perseguidor de Jesus, depois que Jesus subiu, que ele ressuscitou, teve toda aquela passagem, né? Todo aquele momento da ressurreição de Cristo e os dias que Jesus passou ainda
firmando os discípulos, os apóstolos na presença dele para depois liberar todo mundo e voltar aos céus. Jesus voltou aos céus e Paulo não teve um momento com ele. Mas logo na sequência ele tem um encontro com Deus durante um período de perseguição. E assim, ele foi um homem que perseguiu muito os seguidores de Jesus, perseguiu a Jesus, perseguiu os apóstolos e depois teve uma reviravolta na vida dele, onde ele realmente teve um encontro com Deus e ele foi transformado, né? E nesse processo de transformação ele foi se entregando de uma tal maneira tão profundamente. Você lê as passagens aí dos livros da Bíblia que foram escritos por Paulo, são de uma profundidade espiritual tão grande, você fala só um homem realmente cheio do Espírito Santo de Deus para poder liberar essas palavras que foram inspiração no próprio Espírito de Deus. Mas ele tinha um espírito na carne. Ele tinha um espírito na carne, a Bíblia não relata exatamente qual é. Existem muitas especulações acerca disso. Mas o que eu quero passar para você hoje é que com todos os dons que ele tinha, né, sendo quem ele era em Deus, ele tinha algo que o incomodava, que o limitava. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você não deve se cobrar tanto. Porque quando você vê que você não conseguiu alcançar, é realmente Deus te mostrando que você é limitado. Quando você não consegue cumprir aquilo que estava de forma planejada por você fazer, e você, ao invés de você se cobrar tanto, glorifique o nome santo do Senhor, porque se você vê ali uma fraqueza, nesse momento, o Senhor aperfeiçoará o trabalho dele, a obra dele naquele momento. São muitas coisas, muitas atribuições, muita é a sua vontade de fazer as coisas e de estar na presença de Deus, mas eu vou dizer para você, se preocupe com o que é mais importante, que é permanecer na presença de Deus, que é estar firme na presença de Deus, que é ter comunhão com Deus. Essa é a melhor parte. Uma mulher que tem comunhão com Deus, ela vai conseguir entender quando essa condição que te levou a não alcançar o seu limite, a não conseguir fazer aquilo que você queria, aquilo que você projetou, ou ter feito alguma coisa que você fala, poxa, eu poderia ter feito melhor, não consegui fazer. Isso nada mais é do que o seu limite humano. Esse é o seu limite humano. Dentro dessa condição. Ah, pastora, mas já teve outras situações? Tudo bem, cada situação exige de você algo diferente. Você não vai agir da mesma maneira em todas as situações. Cada situação tem a sua necessidade e você tem o seu limite como mulher. Você tem o seu limite quanto a ser humano. Seja emocional, físico, espiritual. O Senhor conhece todos os seus limites e Ele sabe exatamente a que ponto você pode chegar. Ele, que é santo e perfeito, Ele não cobra nada de você. Ele espera de você muitas coisas. Ele espera postura, posicionamento. Ele espera dependência. Ele espera reconhecimento. E Ele pode cobrar de você aquilo que Ele sabe exatamente que você é capaz de cumprir. Mas que você não fique se cobrando tanto por coisas, por limites, por situações que você não conseguiu concluir. Acredite, se você é uma mulher temente a Deus, se você tem buscado a presença de Deus, em algo você tem falhado, e você tem se julgado, tem se martirizado por conta dessas condições, entenda que isso não é do agrado de Deus, porque Ele não espera de você perfeição, Ele espera de você dependência. Ele espera que você seja uma mulher que dependa única e exclusivamente dEle. E tudo vem a partir daí, porque uma mulher dependente, ela é obediente, ela entra na presença de Deus sabendo que não existe nada nem ninguém que possa ser contra ela, porque apesar da fraqueza, ela sabe que o Deus dela é superior a todas as situações. E o ato de uma mulher que é dependente em obedecer, torna ela
obediente em todos os cenários. E isso facilita o mover de Deus na sua vida. Quando você se julga, se culpa, é como se você estivesse dizendo que você é tão suficiente que você não aceita que Deus venha agir na sua vida. Por quê? Porque você tem que fazer. E você não tem que dar conta de tudo o tempo todo. Você não pode ser uma mulher que está presa na inércia. Mas você deve ser uma mulher que acredita na superioridade do Deus que você serve. E se até esse ponto aqui realmente você não consegue, então você fez a sua parte. Agora é com Deus. Então a única coisa que o Senhor pede para você hoje, seja dependente de mim e creia. Creia que o Senhor vai te honrar, creia que o Senhor fará a boa vontade dele na sua vida, creia que o Senhor vai cuidar de tudo aquilo que até agora você fez um esforço enorme, mas o seu limite não te permitiu concluir. Agora é a hora dele. A obra de Deus não fica pela metade. Tudo que ele começa, ele termina. E tudo que o Senhor inicia, o final da obra é sempre perfeito. É bom e é agradável como a vontade dele. Amém? Que você receba essa mensagem, que ela venha edificar a sua vida e que ela venha te alcançar, fazendo com que você entenda que por mais que você queira se cobrar, ou às vezes até porque... Antes de eu terminar aqui, o Senhor manda dizer o seguinte, o Senhor me incomoda acerca de uma situação. De mulheres que muitas vezes até entendem, mas caem naquela cilada, aquela pilha que o outro coloca. Ah, porque você podia ter feito e não fez. Ah, porque da cobrança alheia, sabe? Tem mulher que não tem dificuldade com isso, mas tem muitas mulheres que acabam se flagelando porque recebe a cobrança do outro. E aí fica com aquela coisa, ah, mas é isso, mas é em concordância com o outro. Não. A sua concordância tem que ser em Cristo. Deus sabe quem você é. Ele conhece todo o seu passado, presente, e ele sabe exatamente o que ele tem planejado para você. O outro mal faz parte do seu dia a dia. Ele apenas acha muita coisa. E aquele que muito fala é o que menos faz. Então, busque a dependência somente de Deus. Entre na dependência de Deus. Creia somente no Senhor. Seja obediente aos princípios que Ele estabelecer para você. E você vai ver. Tudo lhe irá bem. Porque o Senhor é somente Ele que sabe tudo que Ele tem. Todo o pensamento, sentimento que Ele tem acerca de você e de tudo que você tem feito. Ele sonda o seu coração e sabe exatamente as suas intenções. Então, coloque-se como dependente de Deus. E entenda que Ele não espera uma mulher perfeita, mas uma mulher dependente, obediente e que reconheça Ele como seu Deus. Amém? Que você tenha recebido daí, eu recebi daqui, que seja bênção para você. E a gente se encontra aqui nesse canal. Mas tem muitas pregações. Para você que é nova, pode olhar lá, tem uma biblioteca de vídeos. E para você que já faz parte do canal, todos os dias a gente tem um vídeo diferente. Se não for o devocional, a gente tem lampadinhas de palavras, nós temos a oração da manhã, a oração da noite, e temos também lá no meu perfil no YouTube também, para você poder entrar no perfil no Instagram, para você entrar e ver os vídeos que eu ando postando, tá bom? Qualquer dúvida também você pode fazer uma pergunta aqui nos comentários, eu respondo posteriormente. Mas enfim, a obra do Senhor não vai parar. A obra do Senhor continua através da minha vida e da vida de muitas mulheres e homens que o Senhor tem aí escolhido e chamado para fazer essa grande obra, porque assim, a terra é grande, o solo é muito fértil. Nós precisamos lançar a semente. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional. Graça e paz.